Meu nome é Ayrton Quitco e este é o primeiro vídeo do curso de Gestão do FAP. O FAP existe há 13 anos. Não se pode dizer que é um menino, é um adolescente. Se pode dizer que é um adolescente rebelde, que ninguém controla, que também é verdade. As empresas normalmente prestam atenção ao FAP 2 vezes ao ano. No dia 30 de setembro, ou poucos dias depois, para saber o valor. Qual é o valor do FAP? Normalmente mais para colocar no sistema de folha, enfim, fazer todos os cálculos necessários. Apenas para saber, tomar conhecimento. E a segunda interação que as empresas têm com o FAP, algumas, é no mês de novembro, quando então ele é contestado. O valor disso, a importância, a relevância, a gente vai ver isso no último vídeo. Eu tenho muita experiência com o FAP, porque quando ele apareceu, assim como é social, que demorou um tempo para emplacar, o FAP também demorou um tempo para emplacar. Ele foi ameaça, vai entrar em vigor, vai entrar em vigor, vai entrar em vigor, e ficou sempre sendo procrastinado, vamos falar bem brava. Até que em 2009, oficialmente, alguma coisa o instituiu, em 2010 ele entrou em vigência. Em 2009, a LTR publicou este livro, minha autoria, o primeiro livro de FAP e LTR do Brasil. E no livro, diversos capítulos, um deles eu falo da gestão do FAP. E aí eu faço algumas afirmativas aqui, em 2019, que agora em 2023, esse curso está sendo gravado, são atuais e pertinentes. Eu não fiz nenhuma premonição lá, eu não tenho esses dons. Não sou um adivinho, turbante, bola de cristal, ambiente escuro, vela, incenso, nada disso. Mas fiz algumas observações aqui, que é o seguinte: o FAP ele precisa de uma gestão multidisciplinar. Ele não é gerenciado, conduzido por uma, 2 pessoas, não. Ele é muito mais abrangente nas suas necessidades. Outra observação: as empresas precisam conhecer os benefícios placentários, os B91, de uma forma tempestiva. E isso deve acontecer a partir de importações feitas do site da Previdência, da DataPrev, onde lá ela apresenta todos os benefícios de um determinado período para a organização. Outra observação, isso é importante. Supõe-se que FAP seja assunto de médico e de engenheiro, e eu ainda sublinho a palavra aqui, só. Não é verdade. O FAP, na verdade, ele tem uma grande importância para a direção da empresa. Eu lembro de uma das várias expressões do Neném Prancha, quem é antigo sabe, foi uma figura folclórica do Rio de Janeiro, que tinha muitas frases aplicadas ao futebol, e uma delas ele dizia: o pênalti é tão importante que quem tem que bater o pênalti é o presidente do clube. Não é? O FAP é tão importante que quem tem que se preocupar com ele é o presidente da organização, é o gerente, o diretor, é o administrador máximo. Não médico, ou não só médico, não só engenheiro. E, finalmente, uma última observação que segue muito atual. Ignoram-se as repercussões negativas. Entre elas, uma que dói no bolso. Quanto custa o FAP para a empresa? Ou, melhor dito, quanto custa a não gestão do FAP para a empresa? Então, o curso tem 4 vídeos. Tomei nota aqui para não esquecer. O primeiro vídeo trata da leitura do informe do FAP. Esse informe, que é esse que aparece no dia 30 de setembro, ele tem inúmeros dados muito significativos e que pode ajudar muito no entendimento do que está acontecendo
para projetar as ações de gestão. O segundo vídeo trata da atenção especial ao colaborador. É um conceito heterodoxo e não espere nessa sequência de vídeos ortodoxia, frases de efeito, não. São conceitos heterodoxos de repaginação da saúde ocupacional. Breve resumo. A relação ou vinculação do médico ou de toda a estrutura ocupacional da empresa, não só com a parte ocupacional, como também com a parte assistencial. O terceiro vídeo trata dos processos para o agendamento da perícia, elaboração do subsídio e a contestação do benefício acidental. Vamos ver como que no SIGWeb nós tratamos isso de uma forma sistêmica, oferecendo então funcionalidades para que isso aconteça de uma forma mais amigável para quem está usando. E finalmente o quarto vídeo trata de recentes portarias do INSS, coisas de julho e setembro, que vão dar muito o que falar e que, pelo menos até o momento, estão passando um pouco despercebidas, mas é coisa pesada. E finalmente, ainda dentro do quarto vídeo, encerro com a contestação do FAP, mostrando o que é a sua relevância, se realmente ele tem importância ou não. O objetivo do curso é, então, preencher essa lacuna existente, onde praticamente eu não vejo grandes movimentações organizadas em processos bem sistematizados para que a gestão do FAP aconteça. E também apresentar os conceitos originais, é um conceito nosso, um conceito desenvolvido a partir de todo esse conhecimento nesses 13 anos, e como eu digo, heterodoxos. São conceitos para pessoas empreendedoras, pessoas que querem realmente levar a sério a gestão do FAP. Se aplica para organizações, que podem utilizar o seu pessoal interno, se aplica também para prestadores de serviço, que pode incorporar a gestão do FAP ao seu portfólio de sistemas, de soluções. Hoje, oferecem laudos, PCMSO, ASO, treinamento, pode incorporar vários outros, entre eles a gestão do FAP. E sempre, repito, com heterodoxia. Lemos uma frase do Einstein, né? Ou pelo menos atribuída ao Einstein, né? Insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, sem mais delongas, eu adoro essa palavra, sem mais delongas, vamos passar para a gestão do FAP ou para o primeiro vídeo dela. Basicamente, são dois conjuntos de medidas que nós vamos apresentar. O primeiro conjunto é um conjunto de medidas proativas, o outro reativas. Inegavelmente, proativo é melhor que reativo. Prevenir é sempre melhor que remediar. Então, vamos para as proativas. Nas proativas, aqui está o menu, cardápio, do primeiro vídeo. Variação do FAP sem gestão, leitura do informe, com algumas considerações sobre os B91 e uma menção, atenção especial, que vai ser alvo do segundo vídeo de um detalhamento maior. Começando aqui, variação do FAP sem gestão. Sem gestão significa o seguinte, sem nenhum controle. A empresa não faz rigorosamente nada para reduzir o FAP. O que ela tem? O que ela mostra? Eu prometi que eu não ia tratar nada de teoria, mas aqui é absolutamente necessário para a gente entender a régua do que é. O FAP, ele flexibiliza o RAT.
os riscos ambientais do trabalho. Ele pode reduzir, chegando até a 0,5, considerando o FAP de 1, ele pode chegar a 0,5 ou 2. E as empresas são consideradas ou são comparadas no seu desempenho, da sua acidentalidade, com as empresas do mesmo KNAI. Aí temos então a régua do KNAI. Na metodologia do FAP, é citado o percentil. O percentil oscila de 0 a 100. A régua do KNAI é de 0 a 100. Temos aqui uma empresa, uma organização, que num determinado ano está com um FAP por aqui. No outro ano, ela vem para cá. O terceiro ano, para cá. Isso significa que é uma variação do FAP totalmente sem consistência e sem nenhum apoio de gestão. Ele aumenta e diminui por razões totalmente aleatórias, por razões que a empresa não controla, por sorte pode estar baixo, por sorte ou por azar vai estar elevado, mas ela não tem nenhum controle. E esse descontrole do FAP, ele requer uma discussão financeira. Porque o FAP, ele repercute na folha de pagamento. Existem inúmeros tributos no Brasil, eu diria centenas de tributos, entre impostos, taxas, contribuições, e todos eles são compulsórios. A empresa não pode fazer rigorosamente nada para baixar. Eu não quero pagar a alíquota tal, vai pagar. O FAP, não. Ao flexibilizar o RAT, ele oferece uma oportunidade para que a empresa utilize o número do fator para ela reduzir por seus próprios meios, por suas próprias pernas, pelos seus próprios esforços, reduzir o FAP. Então, isso requer uma discussão financeira, tipo assim, por que a empresa não faz gestão do FAP? Por que a empresa não quer reduzir os encargos da folha? Reduzir encargo da folha é o céu de brigadeiro, é o sonho de consumo de todo empresário. Existe essa possibilidade, não é utilizada. É algo para se pensar, é algo para se analisar internamente e saber por que não é feito, por que não é adotada estas prerrogativas de redução. Aqui, vamos então analisar a leitura do informe e a sua projeção financeira, considerando os benefícios B91. Eu não consegui um informe do FAP até agora. Esse vídeo está sendo gravado em outubro de 2023. No dia 30 de setembro foi informado o FAP que vai vigir para 2024. Esse FAP informado em 23, ele tem dados de 22 e 21. O que eu tenho, o modelo do FAP que eu tenho, o informe que eu tenho, que eu vou apresentar, é do ano passado, porque mudou a sistemática agora de informe. Agora precisa ter um certificado digital, precisa acessar com o GovBR, vinculado ao CNPJ. Eu não tenho, mas eu tenho o informe do ano passado que eu vou usar. Em linhas gerais, ele vai ser bem útil, porque os dados são sempre, o conjunto de dados é sempre o mesmo. Então nós temos aqui o FAP de 21, que é desse que eu vou mostrar, com vigência para 22, e dados de 20 e 19. E um detalhe muito interessante. O FAP de 22, para aplicação em 23, tem em comum com aquele que foi informado em 21, o ano de 2020. Isso significa que eventos acidentários que impactam num FAP, impactam no outro seguinte também. E daí mais uma razão para que a gente brigue, para que a gente batalhe, para reduzir os eventos, porque ele tem impacto não só num ano, como em 2 anos. Temos aqui o informe do FAP
no caso, são de duas unidades de uma mesma organização. É uma organização, uma empresa média grande, ela tem uma unidade, tem quase 690 trabalhadores, a outra tem 727 trabalhadores. E aqui a gente tem, desse lado esquerdo, essas informações. CAT, que no caso já há algum tempo é apenas são consideradas CATs por óbito. Antes eram consideradas CATs, todas as CATs emitidas pela empresa. Isso era um certo contrassenso, né? Porque sempre se supõe, ou se imagina, ou se existe, não vou entrar nesse mérito, da tal da sonegação da CAT. É óbvio que nenhuma organização teria uma motivação para emitir uma CAT sabendo que ela iria impactar no seu FAP. Então, o que aconteceu? Eles saíram e apenas a CAT com óbito é considerada. A massa salarial, referente a 2 anos, número médio de vínculos também calculado por 2 anos, que são os anos dos insumos, e esse estabelecimento, ele tem, esse CNAE, perdão, ele tem 528 estabelecimentos, dos quais 394 são considerados na régua do CNAE. Os outros não, porque possivelmente não preencheram ainda os 2 anos para que eles tenham dados que sejam considerados no informe. Desse lado, nós temos aqui as informações dos benefícios, dos Bs. O B91 é o auxílio doença por acidente de trabalho, sempre considerando que para a Previdência, acidente ou doença é sinônimo. O B92 é a aposentadoria por acidente de trabalho. O 93 é a morte, o óbito. E o 94 é um auxílio acidente. O 94 se aplica para uma pessoa que em um determinado momento recebeu um B91 que o deixou com uma certa limitação para o trabalho. Então ele não tem, digamos assim, uma incapacidade que possa levar a uma aposentadoria, mas ele tem uma limitação para o trabalho. Com isso, então, ele volta a trabalhar e ele recebe então, do seu salário e uma complementação da Previdência pela limitação que ele adquiriu. Aqui embaixo, há um pouquinho de desculpa. Aqui. Está um pouquinho desconfigurado porque é uma folha impressa. Né? Então vejam, aqui está toda a parte teórica, digamos assim, que é índice de frequência, que leva para o número de ordem, Nordem, como aparece nas resoluções, e os percentis de frequência. Está desconfigurado, mas a gente pode observar que o percentil de ordem é 57, qualquer coisa. O percentil de gravidade é 58 e o de custo é 76. Isso é muito interessante para que a empresa possa se situar dentro do universo do seu CNAE. Considerando que esse CNAE tem 344 empresas, se nós imaginássemos que isso fosse uma corrida de 100 participantes, essa empresa ficaria, no que diz respeito à frequência, no 57º lugar, no que diz respeito à gravidade, com o 58º, no custo bem mais atrás. Ou seja, a situação da empresa diante dos seus companheiros de jornada ou da sua concorrência não é boa. E isso é algo que pode e deve ser mostrado. Voltando para cá, a gente observa que nós temos o B91, que é a maior quantidade. Eles são 12 eventos.
Aqui não aparece porque isso é uma folha impressa, mas quando a gente busca na internet o informe, ao lado de cada um desses indicadores tem uma lupa. Clicando na lupa, há um detalhamento do que lhe acontece. Imagine que eu tenho uma lupa ao lado aqui do B91 e eu clico nela. Ele me levaria, abriria uma tela como essa. Essa tela mostra, então, os 12 eventos e alguns detalhes dele, como, por exemplo, o número do benefício, o número da CAT, a espécie é B91, foi onde eu cliquei, a renda da pessoa, que vai ter uma relevância no índice de custo, e aqui algo que no meu entendimento poderia ser trocado. Aqui é a data inicial em que a documentação foi aportada na Previdência para que começasse todo o processo de perícia e eventual concessão de benefício. Aqui é a data do despacho e é a data final. No meu entendimento, isso aqui deveria obedecer a uma ordem mais lógica, né? Primeiro a data da entrada, depois a data da perícia, depois a data da data final. Mas é o que tem, é o que temos. Um detalhe interessante aqui, observe, na coluna do número da CAT. São 12 os benefícios e apenas 3 deles têm um número de CAT. Aqui são duas possibilidades. Ou a empresa teve um acidente que não emitiu uma CAT e encaminhou para a Previdência. É pouco provável pensar que uma empresa desse porte, 1.500 empregados, vai ter um acidente e não vai emitir uma CAT e vai encaminhar para a Previdência. É pouco provável, mas pode acontecer. O mais provável é que esses 9, que não aparece nenhum número, correspondam a doenças ocupacionais para os quais a empresa não emitiu uma CAT. Até porque, para emitir a CAT, é preciso, entre os vários pré-requisitos, a certeza de que ela é ocupacional, e a empresa preferiu delegar essa tarefa para o perito que considere, perito da Previdência que considere. Isso significa o seguinte: este layout dessa empresa, doenças são muito mais relevantes nos B91 do que acidentes. Outras empresas poderão ter um layout diferente, em que acidentes são mais prevalentes. Mas nesta é isso que se observa. E um detalhe interessante é aqui, ó. A duração. Este caso, vamos olhar aqui um pouquinho de detalhe, ó. Esse caso, de 21 dias, a data inicial foi 22/4. A perícia aconteceu em 13/5 e o perito não deu nenhum dia para a pessoa. Simplesmente concedeu o B91 e ele já estava apto para voltar ao trabalho. Esses 21 dias correspondem mais ao tempo que ele ficou esperando a perícia do que propriamente ao tempo que ele ficou afastado pela doença. E isso se repete, isso se observa em todos eles. Olha esse aqui de 8 dias. 30/10 aportou, 4/11, ele deu 2 dias e ele volta para o trabalho. A pergunta, ou a questão que se coloca aqui é o seguinte: que patologias tão severas são essas que, primeiro, levaram as pessoas para a Previdência, segundo, lá elas tiveram poucos dias de afastamento ou de concessão, de duração do benefício, e voltaram para o trabalho. E com isso, a empresa, então, tem o seu fato elevado num ano e no outro ano também, por conta do que a gente observou, a repercussão do benefício em 2 anos. O que é isso? Tá? Já identificamos, então,
Qual é o vilão da história? O vilão da história é o B91. Nesse caso, nessa empresa, por doença. Outras empresas poderão ter o B91 por acidente. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma projeção financeira dessa realidade da empresa, considerando, no caso das duas unidades, considerando o FAP e a massa salarial. Aqui sumarizei. Na unidade A, o FAP é esse valor, a massa salarial está lá no informe, e os dados, como é o informe de 21, os dados dos insumos são de 19 e 20. O que eu peguei? Peguei a massa salarial e dividi por 26, que são 2 anos e mais os 2 dos 13º. Eu obtive uma média de 1.400.000 para 2020, e considerando esses insumos. Vou atualizar para 22. Peguei 1.400.000, coloquei aleatoriamente um 10% de atualização da massa, trouxe para esse valor, e mais 10% me trouxe para esse valor, 1.700.000. Nessa empresa B, a massa salarial um pouquinho mais elevada, atualizei então para 1.800.000. E agora eu vou para o site da Previdência, site do Siguep, e aqui na home do site do Siguep, vocês estão vendo, eu tenho baixando acesso, baixando, baixo bem, e chego nessa funcionalidade aqui, que é uma funcionalidade de simulação ou de projeção de aspectos financeiros do FAP. Ela é gratuita. Ela está na home do Siguep e todas as pessoas podem usar. Eu clico aqui em fazer o teste. Está pensando. E abre. Eu vou colocar o nome da empresa. Eu vou botar a unidade B. O RAT eu sei que é 3. O FAP é 1, 27 e 31. Lembra? Como que você não lembra? E a massa salarial é 1.800.000, 1.800.000. E clico aqui em gerar relatório. Ele me gera então um relatório, onde tem um texto, explica o FAP, explica o que está se fazendo, explica os dados abaixo, mas vamos a eles. Isso eu coloquei lá, a empresa B, a massa salarial, o RAT e o FAP. O RAT ajustado é a multiplicação do RAT pelo FAP. 3 vezes 1,2731, que chega nesse valor aqui. O sistema calcula, então, o recolhimento mensal pelo RAT ajustado e o recolhimento anual, que dá quase 894 mil. A essência do FAP é permitir que a empresa diminua, ou seja, que ela possa chegar até a 0,5. Como seria, ou quais seriam os valores para essa empresa se o FAP fosse 0,5? Primeiro, o RAT ajustado não seria esse aqui, seria 1,5. 3 vezes 0,5 é 1,5. O recolhimento mensal e o recolhimento anual. Por esse FAP de 1,2731, temos 894. Por um FAP de 0,5, 351. O sistema já faz a conta aqui da economia possível, no caso mensal e anual. Para essa unidade B, quase 543 mil reais. Vou voltar para a nossa apresentação aqui. Eu já tinha feito anteriormente aquela projeção ali, eu fotografei a tela que está aqui. No caso, a unidade A, depois vamos ver a B. Com esse valor de FAP, isso aqui você já sabe como é que funciona, e chega então
um valor anual de quase 474 mil, e a B, aquele valor que a gente viu, 540, quase 543. Sumarizando isso tudo, nós temos assim. Esse é o FAP. Se ele fosse 0,5, essa seria a economia possível numa unidade e essa na outra. A empresa como um todo teria uma economia possível de 1.016.000. Já sei o que vão dizer, que isso é utópico. Porque para chegar aqui é preciso um FAP dele de 0,5, é preciso não ter nenhum benefício, que não ter 9,1, 9,2, 9,3, 9,4. Concordo? Então, vamos chegar no meio termo. Não vamos nem pensar no 1,27, não vamos nem pensar no 0,5. Vamos pensar num FAP factível. FAP que com gestão é fácil de alcançar. Vamos pensar num FAP de 0,9. Com FAP de 0,9, poderia voltar lá para a funcionalidade do SigWeb e ver qual é a economia possível. Para não voltar lá, para ganhar tempo, eu já fiz isso e mostro aqui para vocês as realidades. Com o FAP de 0,9, o recolhimento anual é esse, 597, numa unidade e 631 na outra. Sumarizo tudo porque vocês, assim como eu, já esqueceram de todos os valores. Então nós temos assim, por esse FAP 805 e por 0,9 597, uma economia de 208 mil. E na unidade B, uma economia de 262, ou seja, a empresa como um todo pode economizar com FAP de 0,9 470 mil ao ano. 40 mil reais mensais. Antes que a gente prometa, minha mãe dizia, né? Mundos e fundos. Não? Linda a expressão. Antes que a gente prometa mundos e fundos para o nosso cliente, ou seja você um prestador de serviço, ou esteja trabalhando diretamente vinculado à empresa, vamos pensar no seguinte. Eu atualizei aqui. 2023 informado, 24 vigente, 21 e 22. Isso leva para as seguintes considerações. O FAP informado em 23 para a vigência 24 é esse valor aqui. Peguei esse valor do informe de uma unidade lá. Mas ele se refere a insumos de 21 e de 22. Quando eu venho aqui e eu começo a gestão do FAP, digamos que eu vá começar a gestão do FAP em 2024, ou seja, esse curso cumpriu as suas finalidades, motivá-los para saber que realmente é uma boa prática, um bom processo para a empresa fazer, um FAP informado em 24, com vigência em 25, não vai ter nenhuma interferência no FAP, porque os insumos são de anos passados que já passaram. Não, nada que a empresa fizer vai mudar, vai fazer voltar para trás, não vai. Mas o tempo passa. E eu diria que passa depressa demais, né? E vocês concordam comigo, né? Já estamos quase no final do ano. Né? Parece que foi ontem que a gente estava comemorando, cantando, né? Feliz Ano Novo, e agora já estamos aí quase no final desse ano, ano trágico, por sinal, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos falar de coisas boas. Aqui, ó, 2025, informado, 2026, observem que nos insumos, o ano de 23 ainda é um ano que a empresa não fazia nada. Mas ela, em 2024, presume-se que ela já esteja atuando. Eu defini um valor aqui, talvez não vá corresponder à realidade, em que, teoricamente, a empresa vai ter, então, uma interferência no FAP de 50%. E somente em 2026, o FAP informado em 26, para aplicação em 27, é que ela vai ter um domínio total. Porque aí sim, os insumos são de anos em que ela já atuou, que é o ano de 24 e o ano de 25.
É preciso, então, fazer um investimento. E esse investimento não é um investimento muito longo. É um investimento em um ano, no ano de 24, para que já em 25 já haja alguma melhoria ou alguma redução do FAP. Mas um outro aspecto que é também relevante é a questão da redução dos afastamentos. Vou mostrar para vocês, principalmente no segundo vídeo, que a essência da gestão se baseia na redução dos afastamentos. Redução de afastamentos é a redução de custos de afastamentos. Poucas empresas sabem quanto custa o afastamento mensalmente para elas. No Sigueb nós temos um relatório para cada empresa e um relatório para todas as empresas. Digamos que nós temos um cliente que tem 80 e 100 unidades e ele sabe então quanto o custo dos afastamentos para toda a empresa. E isto é extremamente motivador, porque que nada sabe, nada teme. Né? Mas no momento em que se vê o valor, e são valores expressivos. Um dia, 2 dias, 3 dias, um eventual 10, um eventual 7, raros 15, mas é a soma de 1 mais 2 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 2, 200 mil, 300 mil, 400 mil por mês para toda a instituição. É muito dinheiro. E isso já começa a reduzir no primeiro e no segundo mês de todo o trabalho que se faz para reduzir o FAP. Então, redução do B91 por doenças por atenção especial ao colaborador, que objetiva reduzir afastamentos, diminuir encaminhamentos à Previdência e minimizar a possibilidade da concessão do B91. Essa é a essência, esse é o processo lógico e é a base, é o pilar das medidas proativas de redução do FAP. Vindo de trás para diante. Imagine que uma empresa encaminhou para a Previdência 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 2 obtiveram o benefício B91. Estatisticamente, se ela mandar 5, vão ser 1. Então, ela tem que diminuir o encaminhamento para ter menos B91. Diminuição do encaminhamento, reduzir os afastamentos. Isso não se faz por decreto, por lei ou porque eu quero. É preciso um processo, preciso de trabalho para fazer isso. Vou mostrar para vocês a atenção especial, que objetiva exatamente isso: reduzir afastamentos e, consequentemente, reduzir os B91. Como se conduz essa mágica? A gente vai ver eu chamei aqui de módulo, mas leia-se vídeo. No segundo vídeo, nós vamos ver isso aí. Então, não percam. No segundo vídeo, nós vamos aprender, eu vou mostrar para vocês, todo como se comporta a atenção especial do colaborador. Combinado? Nos encontramos no segundo vídeo. Até mais.